Nós vamos continuar a refletir sobre os pecados contra o primeiro mandamento. Nós já vimos o primeiro pecado. Vemos primeiro o que é amar a Deus sobre todas as coisas, o que é que o Senhor espera de nós com este mandamento. Vimos a semana passada o primeiro pecado contra o primeiro mandamento, é a idolatria, e hoje o segundo pecado é ninguém vos seduza com palavras vãs. E vamos começar a nossa meditação através da leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demónio. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar de pé, depois de terdes cumprido todo o vosso dever. Esta passagem da carta de São Paulo revela-nos claramente que a única realidade espiritual que está à nossa volta, que nos envolve, é os anjos bons que nos auxiliam, que Deus envia para nos ajudar no combate, e os espíritos malignos, os anjos caídos. É contra eles que nós temos de lutar até a hora da nossa morte. E, portanto, neste combate, nós não estamos sozinhos. Na igreja, nós temos o auxílio que precisamos, a graça de Deus nos vem através dos sacramentos. Vocês sabem que os sacramentos são os frutos mais preciosos do mistério da morte e ressurreição de Cristo. E é através dos sacramentos que Deus nos comunica todas as suas graças, e é através dos sacramentos que nós recebemos o aumento da presença do Espírito Santo. Portanto, as graças vêm-nos através dos sacramentos, e para completar a graça dos sacramentos, Deus envia-nos os seus anjos, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Deus envia os seus anjos em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, nós podemos ter a certeza disto. Tudo que nós fizermos, dissermos, tudo o que nós fizermos, mesmo sozinhos, sem ter ninguém à nossa volta, nós fazemos tudo isto diante dos santos anjos e diante dos anjos maus. Portanto, tudo o que fazemos ou dissermos, nada lhes passa despercebido, até mesmo os pensamentos que nós tivermos, que nós exprimimos de alguma forma. Portanto, é o mundo angélico que nos rodeia. São Paulo diz claramente, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, não são como seres humanos. Nós temos que lutar contra os espíritos malignos que estão à nossa volta. E a Sagrada Escritura, eu hoje vou falar um assunto muito importante. E nós portugueses temos, na nossa formação espiritual, uma grande falha. E é por isso que nossa fé é misturada com
falsas crenças. E essas falsas crenças são contra o primeiro mandamento. Nós não podemos ter a nossa fé misturada com práticas ou com crenças supersticiosas. Portanto, na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis até o Novo Testamento, terminando no Apocalipse, não há nenhuma passagem da Bíblia que nos diga que as almas dos defuntos andam à nossa volta. Não, não são os mortos que andam à nossa volta. Quem está à nossa volta são as criaturas angélicas. Portanto, é importante nós termos uma ideia clara. Segundo a Sagrada Escritura, segundo o magistério da Igreja, sobre o destino dos defuntos, Jesus no Evangelho diz-nos claramente que após a morte há dois destinos definitivos que são imutáveis, que é o céu e um inferno. E isto está claramente na parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. A respeito destes dois destinos eternos, o pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, achando-se em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Também, quem está no inferno não pode passar para o céu, e quem está no céu não pode ir para o inferno. Disse Jesus nesta parábola: entre nós e vós foi estabelecido um grande abismo, de modo que se alguém pretendesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo, nem tampouco vir daí para junto de nós. Portanto, vocês vejam nesta parábola, portanto, são dois estados definitivos, inalteráveis. E, ao mesmo tempo, o rico avarento que estava na morada dos mortos, no Sheol, também não podia vir à terra. Porque se ele pudesse vir à terra avisar os irmãos, ele não tinha pedido para Abraão enviar Lázaro. E tampouco Lázaro não podia vir à terra. E Abraão diz somente, não é os defuntos que vêm cá, porque tanto o céu como o inferno são lugares definitivos, e, ao mesmo tempo, Nosso Senhor deixa no meio de nós, Moisés e os profetas, deixa entre nós a Sagrada Escritura, deixa entre nós os profetas do Senhor, que a gente os escute, porque a palavra de Deus avisa sem cessar o bom caminho, mesmo que seja um caminho estreito, mas é um caminho que conduz à vida. E além destes dois destinos definitivos, há um que é provisório, só existe até ao fim do mundo, que é o purgatório, que tanto o Antigo Testamento como o Novo, como Jesus no seu Evangelho, dá testemunho da sua existência. Por exemplo, no Antigo Testamento, no segundo livro dos Macabeus, Judas Macabeu mandou fazer uma coleta para se oferecer em Jerusalém um sacrifício pelos mortos, pelos pecados daqueles que tinham morrido. E no Novo Testamento, o Senhor fala do purgatório
de diversas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor fala no purgatório, compara o purgatório a uma prisão. Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26, ou então Lucas 12, 58. E diz o seguinte: com o teu adversário mostra-te conciliador, enquanto caminhares juntos, para não acontecer que te entregue ao juiz e este ao guarda, e te mandem para a prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá até que pagues o último centavo. Portanto, no purgatório, quem está lá não pode sair até que tenha terminado a sua expiação. Portanto, isto é uma advertência como devemos viver neste mundo com um amor perfeito e sabermos-nos perdoar, saber-nos reconciliar enquanto estamos neste mundo. Por quê? Porque diz São Paulo, após a morte vem o juízo. Portanto, toda a imperfeição no amor a Deus e ao próximo, aqui está a resumir todos os mandamentos, todas as imperfeições no amor a Deus e ao próximo necessitam de ser purificados. E não sairemos de lá até que paguemos o último centavo. Eu sei que nós portugueses temos ideias muito erradas, muito erradas. As almas andam para aí a precisar de luz e não sei o quê, não sei o que mais. As almas, portanto, é a palavra de Deus contra estas opiniões, contra estas ideias, contra estas crenças que não prestam para nada. A palavra de Deus são palavras de vida eterna. Ou temos fé na palavra de Deus, ou então a nossa fé não chega lá. Nós temos que purificar a nossa fé. Portanto, com base na Sagrada Escritura, com base no ensinamento de Jesus, realmente vemos os dois destinos definitivos e o destino provisório, que é o purgatório, mas não se esqueçam que as almas que estão no purgatório estão salvas, são benditas almas do purgatório. Portanto, uma alma que esteja no purgatório não anda aqui, não anda. E, além de não andar, eles estão no purgatório e não saem de lá enquanto não pagarem o último centavo. Portanto, vemos que realmente Jesus, através da sua morte e ressurreição, deixou um caminho claro para as nossas almas e está bem conforme com a nossa dignidade humana. A nível natural, nós somos imagem de Deus. A nível sobrenatural, possuímos a semelhança de Deus e pelo batismo somos filhos de Deus, irmãos de Cristo e templos do Espírito Santo. Portanto, temos que compreender que é contra a nossa dignidade, a dignidade que Deus nos deu, não só ao criar-nos, mas é a dignidade que nós recebemos no batismo. E por isso o Senhor proíbe todas as práticas que vão contra a vontade de Deus e contra a dignidade humana. Diz o Senhor já no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 31, eu sou o Senhor, não recorrais à evocação dos mortos e aos sortilégios, não vos contamineis com isto. E realmente a evocação dos mortos na lei de Moisés era condenado com a morte.
E o livro de Deuteronômio completa o Levítico, que diz: não haja ninguém no meio de ti que se entregue ao feitiçaísmo, ao espiritismo, aos sortilégios e à evocação dos mortos. Falando com outras palavras, isto é palavra da Sagrada Escritura, o que eu disse agora, Deuteronômio 18:11. Mas falando de uma maneira mais, de uma linguagem mais simples, portanto, são práticas condenadas por Deus. Irem à benzedeira ou ao benzedeiro, irem aos bruxos, aos médiuns, aos espíritas, aos benzedores, aos curandeiros. Ai, aquela pessoa faz milagres e tudo. Todas estas as pessoas que frequentam estes casos e as pessoas que fazem essas práticas, realmente é um pecado gravíssimo. A Sagrada Escritura fala que são práticas abomináveis ir a estes casos. E este pecado é obrigatório nós confessarmos. É um pecado realmente grave contra o primeiro mandamento. E estas pessoas que praticam isto, estas benzedeiras, feitiçarias, bruxarias, essas porcarias todas, os médiuns, eles pecam gravemente. Primeiro, exploram a boa-fé das pessoas. Segundo, prejudicam espiritualmente a quem as vai consultar de duas maneiras. Afastam as pessoas do verdadeiro Deus. Porque nós não podemos estar em comunhão com Deus se nós frequentamos isto. Aquelas pessoas que dizem: eu tenho um dom, eu sei, eu adivinho, Cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado. E, ao mesmo tempo, estas pessoas falsificam a verdadeira doutrina. Vão contra a palavra de Deus e ensinam ao povo que os frequenta doutrinas falsas. Portanto, eles não podem ser instrumentos de Deus. Como é que podem ser instrumento de Deus se Deus proíbe estas práticas? Deus não ia abençoar uma prática que ele próprio condena na Sagrada Escritura. Portanto, estas pessoas, mesmo que utilizem o nome de Deus, mesmo que utilizem imagens, mesmo que utilizem coisas próprias da igreja, crucifixos, essas coisas, estas pessoas são aquelas que o Senhor diz no Evangelho: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nós comemos e bebemos à tua mesa, fizemos milagres em teu nome. E o Senhor de dentro dirá: não vos conheço, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Portanto, quanto mais estas pessoas profanarem as coisas santas, maior é o seu pecado e maior é o dom que o demónio dá. Lembrem-se o que nosso Senhor diz, o que é que o demónio diz a nosso Senhor no deserto das tentações: dar-te-ei tudo isto se prostrado me adorares. Portanto, a quem põe ao seu serviço, o demónio empresta-lhe o seu poder. O demónio é um macaco de Deus. Ele imita. E pelo seu poder natural, ele pode imitar, não perfeitamente,
mas pode imitar uma coisa semelhante às graças que o Espírito Santo dá. Porque vocês não se esqueçam que o demónio, por natureza, ele está muito superior a nós. Por isso, como também nós vimos quando meditamos São Rafael ensina-nos, nós vimos que o conhecimento do anjo é muito superior a nós. Nós vimos que até o anjo domina os elementos da natureza. E o demónio, apesar de ter caído fora da amizade de Deus, Deus não lhe tirou o seu poder natural. Por isso, aqueles que vão consultar os médiuns, eu quero falar com o meu marido que já morreu, eu quero falar com aquela pessoa. E nós podemos perguntar quem são os guias ou aqueles espíritos que falam através dos médiuns. Eu próprio já ouvi pessoas a contarem, Padre Carlos, eu fui àquela senhora de virtude. Não se diz que é médium, não. É uma senhora de virtude. E ela disse-me coisas que só eu e o meu marido sabiam. Era um segredo só nosso. Portanto, foi a alma do meu marido que veio falar comigo. Vejam como as pessoas estão enganadas. Porquê? Porque o demónio empresta o seu poder àquele seu instrumento e, claro, para ele não é nada, para o demónio não é nada difícil, porque tudo o que nós fizermos, tudo o que nós dissermos, nós fazemos tudo na presença dos anjos e dos demónios. O demónio revelar ao seu médium uma coisa que só realmente aquela pessoa e o marido sabiam, não é nada de extraordinário para o demónio. E por isso, até com a verdade o diabo engana. Por isso, vocês vejam, esses guias não são as almas dos defuntos. É o próprio demónio que possui aquela pessoa naqueles momentos para que realmente aquela pessoa revele aquilo que o demónio lhe faz conhecer. E também para o demónio imitar a voz de pessoas que já morreram, para ele não é nada de especial. Por isso, podem ter a certeza absoluta que estes guias ou aqueles espíritos que falam através dessas pessoas não é nenhuma pessoa humana que já faleceu. Portanto, não é Deus que atua nessas sessões, porque Deus condena tais práticas. Também não são os santos anjos. Porquê? Porque eles estão totalmente fiéis à vontade de Deus e são obedientes aos preceitos de Deus. Também podemos ter a certeza que não são as almas dos defuntos, quer estejam no céu, no inferno ou no purgatório, não são as almas dos defuntos. Portanto, só resta verdadeiramente os demónios que emprestam o seu poder a quem o serve. E assim como os demónios estão atrás da idolatria, dos ídolos, como vimos a semana passada, também eles estão atrás de todos os fenómenos espíritas, de todos os sortilégios que se faz até mesmo para obter saúde. Todas as práticas adivinhatórias do futuro, cartas, as linhas da mão, o tarô, essas porcarias todas. Portanto, determinadas coisas para assegurar a sorte,
como, por exemplo, há pessoas que me vieram a ter comigo, Padre Carlos, eu tenho o meu carro contra o meu olhado, contra a inveja, contra isto, uma data de coisas. Vocês digam uma coisa, como é que uma tesoura pode proteger um carro? Uma tesoura, mais com outras porcarias que estão lá dentro. Se nós não temos fé num terço que nós penduramos no nosso carro, será que uma tesoura vai nos ajudar? Isto é práticas graves. É a nossa fé misturada com práticas de superstição, com falsas crenças. Mesmo que venham dos antigos, eles também não estavam bem formados. Por exemplo, também eu tenho combatido tanto, quantas vezes, graças a Deus que já deixei de ver isso, mas quantas vezes, no fim do batismo, logo a primeira coisa que punham ao pescoço da criança, a figa, a meia-lua, o corno, a estrela de 5 pontas. Isto são as defesas para proteger a criança. Ela acabou de ser batizada, vai precisar do corno, da figa, da estrela de 5 pontas, que são sinais do satanismo. Por isso, vocês vejam como realmente necessitamos de purificar a nossa fé de todas estas práticas supersticiosas. Não é possível dar a mão a Deus e outra ao demônio. Não pode ser. Se nós benzemos um carro e andamos com outras coisas dentro do carro, essa coisa que nós confiamos, pomos a nossa fé nessas coisas, a bênção nem sequer pega. É como uma casa que a benzedeira ou o benzedeiro foi lá e pôs na casa isto e aquilo outro. Depois chamou o padre para benzer. Enquanto aquela casa não for purificada, enquanto não deitar para fora da casa tudo que não presta, a bênção de Deus não pousa sobre aquela casa. Vocês podem ter a certeza absoluta. As pessoas podem enganar o padre, mas não enganam a Deus. Podem ter a certeza absoluta. Portanto, é importante que nós tenhamos esta consciência. O demónio faz tudo para nos enganar. Tudo. O demónio faz tudo para que a gente perca a fé pura em Deus. E São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o seguinte: não é de estranhar que o próprio Satanás se disfarce de anjo da luz. Por conseguinte, não é de admirar que os seus servidores se disfarcem em ministros de justiça, mas o seu fim será segundo as suas obras. Portanto, todos esses médios, benzedeiros, curandeiros, quantas vezes falam no nome de Deus? Quantas vezes utilizam imagens, medalhas, água benta? Quanto maior é a profanação, quanto maior for o pecado que as pessoas cometam, maior é o benefício que o demónio concede. E não se esqueçam disto. Jesus, pela sua morte e ressurreição, ele venceu Satanás. Sim, ele venceu Satanás, mas não lhe retirou o seu poder natural. E eles utilizam o seu poder natural para destruir Deus na nossa alma e para nos tentar
e nos levar à perdição eterna, se for possível. A única coisa que o demónio agora é obrigado a fazer é isto. O demónio não pode tentar-nos acima das nossas forças. É o limite que Deus lhe impôs. E quem filtra os ataques do demónio contra nós é o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda só deixa passar aquela medida que Deus permite. Porque ele sabe que nós podemos, com a graça de Deus, podemos lutar e vencer. Portanto, o demónio tem liberdade até certo ponto. Não pode atacar-nos como ele queria, mas só pode atingir-nos naquela medida que Deus permite. Porque realmente a derrota definitiva de Satanás será quando morrer a última pessoa humana que existir na Terra. Com a morte do último homem, aí, fini. O demónio terminou o seu tempo. Já não pode agir mais. Com a morte da última pessoa humana que viverá sobre a Terra, acabou o tempo da prova para o homem, acabou o número dos pecados, acabou a nossa história. Fini, o demónio já não pode fazer mais nada. E por isso ele sabe que só tem tempo para agir até que haja pessoas humanas sobre a face da terra. E por isso vocês vejam, não se iludam de irem à casa dessas pessoas de virtude, não sei o quê, e verem uma data de santismo. Mais uma vez eu repito, quanto maior for o pecado que essas pessoas cometam, usar o santo nome de Deus em vão, profanar imagens ou crucifixos, mesmo que o médium mande acender velas, mesmo que o médium mande ouvir missas, mesmo que o médium mande dar azeite ao Santíssimo Sacramento. Portanto, todas essas práticas são pecados. E vocês vejam, mesmo que o médium diga, vai-se confessar, nunca a pessoa vai se confessar que vai ali confessar-se por causa que a bruxa mandou. Há até práticas que até usam hóstias consagradas. Por isso vocês vejam que realmente esta gente não está ao serviço de Deus. Portanto, nós temos que estar muito firmes e acabar de uma vez para sempre de usarmos práticas de superstição. Não. Quando as pessoas usam, até mesmo na porta da sua casa tem uma cruz e tem aquele olho azul com uma pinta preta que chamam o olho de Ra. Isso é contra uma olhada. Até pessoas que têm uma pulseira na mão, no braço, os olhos de Ra, contra uma olhada e contra o mal de inveja, contra isto, contra aquilo, contra aquilo. Não podemos servir a dois senhores. E como é que nós podemos defender-nos disto? Nós temos que nos defender do inimigo com as armas que Deus nos dá. Por exemplo, quando os ataques do demónio são muito graves, claro que o caso tem que ser apresentado ao bispo e em cada diocese há um padre exorcista que cuidam destes casos.
Portanto, os casos mais graves têm que se recorrer ao bispo. Outros casos, nós na igreja temos um livro grosso assim, que é o ritual próprio das bênçãos. Portanto, se realmente vocês estão perturbados, vão a um sacerdote pedir a bênção. Padre, ainda hoje 2 pessoas, padre, reza sobre mim. Eu estive a rezar sobre as pessoas. Ainda ontem, uma família pediu para ir benzer a sua casa. Mas realmente as pessoas têm que ser sinceras nisto que estão a fazer. Não podem, padre, venha benzer a minha casa e ter outras porcarias lá dentro. Não pode ser. Por isso, vocês vejam, os casos mais graves dos ataques do inimigo, temos que recorrer ao bispo. Os casos mais leves, pedimos a bênção ao sacerdote. Ele pode abençoar-nos, como ele nos abençoa no fim de cada missa. E a forma mais eficaz contra o inimigo é uma vida sacramental, séria, verdadeira, autêntica, uma confissão bem feita, a comunhão bem feita. E o que completa os sacramentos é a nossa oração. E depois estar vigilante para evitar o pecado. E, claro, e as boas obras, as obras de misericórdia, ajudam-nos imenso. Porque as boas obras, é o sinal mais claro que nós estamos unidos ao Senhor. E nosso Senhor sabe perfeitamente que nós estamos num verdadeiro combate. E por isso, no Pai Nosso, os últimos 2 pedidos do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Porque nós somos tentados. Não nos deixeis cair. A tentação não é pecado, o pecado é cair nela. E o último, livrai-nos do mal. Este mal, se vocês virem no missal, está com letra grande. Portanto, este mal refere-se, diz o novo catecismo da Igreja Católica, refere-se ao maligno. Livrai-nos do maligno. E claro, o Senhor livra-nos do maligno através do nosso anjo da guarda. Portanto, nós podemos ter a certeza absoluta que no combate que vivemos, nós temos as graças que precisamos. Por isso, vou terminar com uma frase de Santo Ambrósio, que é o nosso padroeiro da nossa paróquia de Montreal, que ele fala, e está no Novo Catecismo, no número 2852. E o Santo Ambrósio diz o seguinte: o Senhor que tirou o vosso pecado e perdoou as vossas faltas, está pronto a proteger-vos e a guardar-vos contra os ardis do diabo que vos combate, para que o inimigo que tem o hábito de engendrar a falta não vos surpreenda. Quem põe a sua confiança em Deus não tem medo do demónio. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Por isso, coragem, muita coragem. E, ao mesmo tempo, afirmem de uma vez para sempre. Nós não podemos misturar a nossa fé com outras práticas que Deus proíbe. Amém.